Boa noite a todos. Meus irmãos, Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 7 partes. A primeira parte é a introdução, a segunda parte são os prolegômenos, depois são seguidos 4 livros. O primeiro livro das causas primeiras ou primárias, o segundo livro da vida espírita, o terceiro livro das leis morais, o quarto livro das penas e consolações e a conclusão do Livro dos Espíritos. Allan Kardec ele aprofundou cada um desses livros. Por exemplo, no primeiro livro das causas primeiras ou primárias, ele vai lançar em 1868 a Gênese. Daquela segunda parte, em 1861, ele vai lançar o Livro dos Médiuns. Daquela última parte das penas e consolações, Allan Kardec, em 1865, lança o livro O Céu e o Inferno. E daquele terceiro livro, As Leis Morais, Allan Kardec vai lançar em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu tenho percebido que algumas pessoas talvez não tenham muita afinidade com a doutrina espírita. Muitos não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, a ponto deles acreditarem que o livro Evangelho segundo o Espiritismo foi um livro que os Espíritos trouxeram um novo Evangelho. E não é isso que ocorreu. Então, vocês, se quiserem participar, fiquem à vontade também. A gente vai falar um pouco sobre esse livro, que foi lançado em 1864. E esse livro começa num prefácio que, para mim, é uma das mensagens mais bonitas trazida pela espiritualidade. O prefácio começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta a receber a ordem do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, para vir iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando eu vi esse prefácio, eu achei uma mensagem muito interessante, mas Allan Kardec, tudo que ele escreve, não é nada, existe um certo tom poético, mas também não é nada que seja em vão. Uma coisa me chamou a atenção, que essa invasão, conforme dizem os Espíritos, e essa comunicação é assinada pelo Espírito de verdade, ela vem nos dizer sobre dissipar as trevas. E eu fiquei pensando nesse dissipar as trevas. Na continuação do prefácio, Allan Kardec fala que a vida de Jesus, ela pode ser dividida em 5 partes: os milagres, as predições, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram de dogmas para a igreja e o ensinamento moral. Allan Kardec fala que as 4 primeiras partes, elas sempre foram motivos de contradição. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que Jesus nasceu em Nazaré, outros acreditam que nasceu em Belém, e é uma disputa. Mas para nós, espíritas, o que importa é que ele nasceu. Algumas pessoas acreditam que Jesus fez milagres. Outras pessoas falam que não, que Jesus não fez milagre. Então é um motivo de contradição. Quando falam que Jesus transformou a água em vinho, falam, não, mas isso é só quem faz milagre. Mas as pessoas não conheciam e ainda muitas vezes não conhecem o que acontece hoje em dia. Porque se Jesus falou para nós que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais, então isso não pode ser milagre. Isso é uma coisa que um dia todos nós conseguiremos fazer. Logo depois, nessa introdução, vai falar notícias históricas, onde, por exemplo, o Kardec ele vai colocando cada casta da sociedade e explicando o que era cada uma naquela época. Por exemplo, vai falar lá sobre os samaritanos. E se nós não soubermos o papel do samaritano na época que Jesus vivia, a gente muitas vezes não vai dar tanta importância ou vai perder algum detalhe da parábola do bom samaritano. Vai falar nessa primeira parte de Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. O que eles diziam há muito tempo atrás, os espíritos vieram confirmar.
vai falar do controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Como que aconteceu tudo isso? Então esse prefácio já tem material para muito tempo de estudo. Logo depois vai começar o primeiro capítulo, que diz: não vim destruir a lei. E nesse capítulo vai falar que nós ocidentais tivemos 3 revelações. A primeira revelação vinda através de Moisés, mas que pode ser dividida, porque os 10 mandamentos todo mundo já sabe decor, não é verdade, gente? Sabe decor, mas vou dar uma lembrada, não é verdade? O primeiro mandamento fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses, não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que viva sobre a terra e nada que nade debaixo das águas. Segundo mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não adulterarás. Sétimo mandamento: não roubarás. Oitavo mandamento: não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Nono mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. E o 10º mandamento: não cobiçará a casa, o escravo, o jumento, o boi e o marido também, porque fala só, né, da mulher no nono, o marido e tudo mais. Tudo bem, gente? Segundo Allan Kardec, segundo a espiritualidade, os 10 mandamentos são a lei divina. Mas o 5º mandamento, por exemplo, é não matarás. E nesse primeiro capítulo vai falar que existe uma lei civil que Moisés precisou implantar. Porque se o 5º mandamento é não matarás, lá em Êxodo, muitas vezes nós vamos ver passagens assim desse tipo: aquele que amaldiçoar pai e mãe será morto. Aquele que fizer alguma coisa será morto. Outro que não fizer será morto. Então dá para ver muito claramente uma distinção entre uma lei divina e uma lei civil. Ou Deus seria bipolar. Porque se uma hora ele está falando para não matar e depois ele está mandando matar, tudo bem? Então, o primeiro mandamento é não vim destruir a lei. Segundo mandamento vai falar: o meu reino não é deste mundo. E essa passagem é interessante, porque onde que é o reino de Jesus? Se nós temos 2 reinos, o reino material e o reino espiritual, Jesus é rei, um rei espiritual. E é interessante esse capítulo porque vem um espírito de uma rainha de França, que diz mais ou menos assim: eu pensava que eu ia levar a minha realeza para a espiritualidade, mas quando eu cheguei lá, que decepção. Eu percebi que meus funcionários, isso aqui são palavras minhas, tá? Eram muito mais elevados do que a mim e tudo mais. Nos dizendo que essa elevação no mundo material muitas vezes não serve para quando nós chegarmos na espiritualidade. Tudo bem? Terceiro capítulo: há muitas moradas na casa do meu Pai. E os Espíritos nesse terceiro capítulo, ele vai falar eu estou fazendo um resumo, tá, gente? Não ia dar para falar tudo. Mas vai falar que existem várias moradas. Por exemplo, os mundos são divididos em 5 mundos primitivos, onde são as primeiras encarnações. Mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta. Mundo de regeneração. Mundos felizes e mundos celestiais. Vai falar que existem vários mundos e conforme o espírito vai evoluindo, ele vai passando de um mundo para o outro. As pessoas, eu tenho visto muitas pessoas falando do mundo de regeneração, da transição planetária. Vocês já ouviram? E é interessante, porque as pessoas acreditam que segunda-feira, por exemplo, vai ter uma data que a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E as pessoas, não vejo a hora de chegar a esse mundo de regeneração. O que as pessoas não sabem é que muitas vezes elas não estarão preparadas para estar no mundo de regeneração. Eu mesmo, gente, eu não saberia se eu estou preparado para entrar no mundo de regeneração. Porque nesse mesmo capítulo vai falar a diferença entre mundos superiores e inferiores. E no mundo superior, gente, tudo que se conversa é tudo amor e bondade. Nesse mundo ninguém faz fofoca, gente. As pessoas se alimentam de amor.
Não tem picanha mal passada. Não tem festa. Então muitas pessoas falam, eu queria tanto ir, eu queria tanto, mas eu fico pensando, se por exemplo eu, posso falar por mim, se eu mesmo teria capacidade de ir. Eu não sei se eu já contei aqui nessa casa, acho que eu contei da última vez, mas vale a pena repetir, porque as pessoas muitas vezes acham que pelo fato da gente fazer palestra, que a gente é muito evoluído. Os outros palestrantes eu não posso falar, mas por mim, eu tenho muitos defeitos ainda, gente. Uma vez eu estava em Guarulhos fazendo uma palestra, e falando sobre a paciência, que era a ciência da paz, e estava falando tudo. E quando eu terminei a palestra, que eu desci do púlpito assim, o pessoal até olhava para a minha cara e balançava a cabeça. Isso era no domingo à noite, a palestra. Na segunda-feira de manhã, eu estava saindo para o trabalho, eu peguei meu carro e tomei uma fechada, quase que eu bati o carro. O sujeito foi na frente, eu fui atrás. E quando parou num farol, que eu ia falar um monte, eu falei para ele, abaixa o vidro, que eu ia falar para ele, que ele abaixou o vidro lá de dentro e falou, oi, Fábio. Eu falei, oi. E eu não sabia quem que era, gente. Ele falou assim para mim, que palestra ontem, hein? Eu falei, você gostou, irmão? Gente, eu tinha falado sobre a paciência. Ele falou, você queria falar alguma coisa comigo? Eu falei, claro. Sabe o que é? Quando você passou por mim, eu te reconheci. E eu vim te desejar um bom dia de trabalho. Ele lá de dentro falou para mim, Fábio, um dia eu ia ser um espírito tão evoluído igual a você. Olha, gente. Eu fico imaginando o meu espírito protetor do meu lado fazendo, não tem jeito, né? Mas tudo isso é aprendizado, porque agora quando eu tomo uma fechada, eu fico pensando, já assistiu palestra minha? Já assistiu palestra minha? Eu falei, deixa aí. Tudo bem, gente? Então eu não sei se quando o nosso planeta se transformar, se eu ainda vou estar preparado para ir para o mundo mais evoluído. O quarto capítulo, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, falando sobre a reencarnação. E eu vejo pessoas falando, Jesus nunca falou sobre reencarnação, nunca falou mesmo, não existia o termo. E lá nesse capítulo 4 vai falar, toda vez que quando nós ouvimos falar sobre a ressurreição da carne, é sobre isso que Jesus vai estar falando. E Allan Kardec e os espíritos, eles colocam várias passagens, inclusive do Antigo Testamento, que comprovam isso. O quinto mandamento é o mais longo, talvez, do livro. Bem-aventurados os aflitos. E vai falar das causas das aflições. E tem muito espírita que acha, o que eu estou sofrendo hoje aqui é tudo coisa que eu fiz no passado. Porque eu estou sofrendo isso, aquilo. E os espíritos falam lá nesse capítulo que a grande maioria dos nossos problemas é coisas que nós fizemos aqui mesmo. Pouca coisa a gente traz de outra vida. A gente vai perceber se é uma coisa de outra vida quando você nasce com algum problema de nascença, né? Se nasce é de nascença, obviamente. Quando tem alguns problemas, mas a grande maioria é como a gente se aflige pelos nossos defeitos. Tem gente que fala, queria tanto uma geladeira nova. Eu falei, nossa, está sem geladeira? Complicado. Não, a minha geladeira está funcionando. Mas eu quero igual da minha cunhada. E se aflige por causa disso, gente. Isso é coisa para se afligir? Tudo bem? É o capítulo mais longo, vai falar do bem sofrer e do mal sofrer. É um capítulo que vai falando que todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, muitas vezes os causadores somos nós mesmos. Bom, então se esse é o quinto capítulo, Bem-aventurados os aflitos, o sexto capítulo vai falar o Cristo Consolador. E a primeira mensagem que vem, que Allan Kardec, obviamente acho que eu esqueci de falar, Allan Kardec, nesse livro, ele tira passagens da Bíblia, da tradução Sassi, coloca e os espíritos comentam à luz do Espiritismo. Tudo bem? Não existe evangelho novo que a espiritualidade trouxe informações novas. E esse Cristo Consolador começa com essa mensagem de Jesus: vinde a mim, todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. E no fim desse capítulo,
O Espírito de verdade dá dois mandamentos para nós, espíritas. Espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Os espíritas seguem isso, gente? Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Sabe por quê que o Espírito de verdade fala isso? Porque é bastante interessante. Quando eu falei essa passagem, vinde a mim todos que estão aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Vocês aqui já sabem, mas muita gente que eu faço palestra não sabe o que quer dizer jugo. E como você acha uma passagem consoladora se você não entende o que é o significado da palavra? Todo mundo aqui, obviamente, sabe o que é jugo, não é verdade? Vocês podem balançar a cabeça, gente? Só para saber que eu estou encarnado? Quando eu pergunto, vocês ficam todos olhando para mim assim, eu falei, pronto, eu desencarnei, não é verdade, gente? Jugo é aquela madeira que ela alinha dois bois. Não sei se vocês sabem, que coloca no pescoço. E também, na época de Jesus, existem algumas versões para isso. Os escravos, eles colocavam uma coleira nos escravos. E essa coleira, ela ficava perto da jugular. Então, jugo não vem de julgamento. Eu falei, é julgamento. Não, é jugo. Então, como ficava perto da jugular, falava que era o jugo isso. Nessa linguagem de Jesus está falando que é opressão. Todos aqueles que estão oprimindo, que estão judiando. E fala, tomai sobre vós o meu jugo. Por isso que o Espírito de verdade fala, se vocês não sabem o que Jesus está falando, como que vocês vão poder ter o consolo que a doutrina nos traz? Por isso que é extremamente importante estudarmos a nossa doutrina. Tudo bem? Sétimo mandamento, bem-aventurados os pobres de espíritos. Oitavo mandamento, bem-aventurados os que são puros de coração. Nono mandamento, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Eu estou falando mandamento? É capítulo, tá vendo? Tá onde vocês ouviram o mandamento? 10º capítulo, bem-aventurados os misericordiosos. E o 11º capítulo vai ser bastante interessante, que vai falar amar o teu próximo como a ti mesmo. É fácil, gente? Extremamente difícil. E lá nós vamos saber por que nós temos que amar o nosso próximo. Agora, se o capítulo 11º é difícil, imagine o 12º. Amai os vossos inimigos. E vem numa linguagem toda explicativa do codificador, onde a gente entende o motivo que a gente precisa amar os nossos inimigos. Capítulo 13º, que a sua mão direita não veja o que a esquerda fez, ou vice-versa. Ou seja, que a gente não precisa tocar trombetas quando a gente está fazendo alguma coisa. Mas, no final do ano, geralmente, eu tenho bastante casas espíritas que fazem parte do meu Facebook. Muitas vezes, a grande maioria das casas espíritas fazem sempre uma festa de distribuição, de cesta básica, de brinquedo, de presente para as crianças. E uma vez uma pessoa veio falar, ô Fábio, essas fotos que as casas estão colocando aí, não está contrariando o Evangelho, que a tua mão direita não veja o que a tua esquerda fez? E eu acredito que não. Porque a casa ela está fazendo apenas, demonstrando, porque na maioria das vezes tudo o que é distribuído é arrecadado pelos frequentadores e simpatizantes, ela está apenas dando conta do que está sendo feito com o que está sendo doado. Então, pelo menos no meu entendimento, seja isso. Agora, por exemplo, você chega no final do ano, eu começo a tirar foto distribuindo brinquedo, distribuindo isso, e depois... Um pouquinho mais para frente, votem Fábio Fadel para vereador? Aí não. Aí o que eu estou querendo fazer é autopromoção. Tudo bem? 14º capítulo, honrai pai e mãe, que é extremamente importante. 15º capítulo, fora da caridade,
não há salvação. Esse capítulo é sensacional. Porque é uma das frases mais ditas pelos espíritas. Fora da caridade não há salvação. Eu vejo tantas pessoas falando isso, só que eu pergunto, o que é salvação? E a pessoa não sabe. O que é caridade? E muitas vezes as pessoas não sabem. E caridade, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, para nós sermos caridosos, nós temos que ter 3 qualidades. Quando o Allan Kardec pergunta, o que quer dizer o termo caridade conforme entendia Jesus? Os Espíritos falam, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência quer dizer vontade de fazer o bem. Então, toda vez que eu tenho vontade de fazer o bem, não só para uma pessoa ou com uma instituição, eu vou fazer o máximo que eu puder. Então, se uma pessoa está com fome e eu tenho vontade de fazer o bem para ela, eu vou dar comida. Se ela está com sede, eu vou dar água. Eu falei esses dias no centro, um sujeito falou, cerveja, na verdade. Vou dar água para a pessoa. Se ela está doente, eu vou dar remédio, eu vou tentar dar algum tipo de tratamento. No entanto, se eu tenho vontade de fazer o bem para uma pessoa, às vezes um bom dia com um sorriso já é benevolência que eu posso estar fazendo. Se uma pessoa está triste, um sorriso, um abraço, um ombro amigo, também é benevolência. Indulgência quer dizer, veio do termo in, quer dizer interior, interno, e dútile, e doçura. Uma pessoa indulgente é uma pessoa que tem uma doçura interior com as imperfeições alheias. Jesus, ele era indulgente. Vocês se recordam daquela passagem da mulher adúltera? A mulher foi pega em adultério e os hipócritas querendo pegar Jesus em contradição, falar, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei nos manda apedrejá-la. E o Senhor está falando que a gente tem que perdoar. O que a gente faz? E Jesus, sabendo da intenção deles, falou, olha, atire a primeira pedra quem não cometeu pecado. E dizem que Jesus começou a escrever na areia. Alguns dizem que Jesus escreveu corrupto. Quem estava com a pedra na mão, soltou. Corrupto. Fala uma outra coisa ruim aí com ele. Palmeirense não, gente. Palmeirense é uma evolução, tá bom, gente? Bom, daí o pessoal foi juntando as pedras. Daí Jesus chega para a mulher e fala, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ela falou, se foram todos, Senhor. E Jesus fala o que para ela? Vai tu e não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Certo? Jesus, ele foi conivente com o ato da mulher? Não, mas ele foi indulgente, ele teve uma doçura interior de saber, de perceber a imperfeição que aquela mulher tinha. Tudo bem? Então, para nós sermos caridosos, benevolentes, indulgentes e perdoar. Vocês já tiveram a oportunidade de perdoar, gente? Algumas pessoas acham que perdoar é esquecer, mas nem sempre é esquecimento. Eu acho que perdão é quando você, ao contrário, quando você se lembra do que a pessoa fez para você e aquilo não interfere mais na tua vida. E a gente não vai ter que perdoar? Muitas vezes já dentro do nosso lar reencarna um espírito não tão evoluído e a gente muitas vezes vai ter que perdoar aquele espírito. Mas vamos supor que nós reencarnemos numa família onde está o Kardec, a Madre Teresa e o Gandhi, tá bom assim? Adivinha que se eu reencarno nessa família, adivinha um espírito perturbado que reencarnou lá, não é verdade? Mas aí a gente vai morar em um lugar e até aquele vizinho que está lá, ele não está por acaso. Muitas vezes ele vai ser instrumento para a gente treinar a nossa paciência. Mas daí a gente vai ter que trabalhar no trabalho, muitas vezes a gente vai ter que perdoar. Principalmente o chefe, não é verdade, gente? Se você gosta do teu emprego, você não vai ficar com muita raiva do teu chefe. Muitas vezes vai ter que aguentar algumas coisas. Mas daí você casa. E depois que você casa... Depois que você casa, gente, aí complica. É ou não é? Por quê, gente?
Porque são duas culturas totalmente diferentes, né, meus irmãos? Então, assim, antes de casar, as pessoas muitas vezes elas têm aquele, assim, é legal casar, casa, não estou falando para não casar, mas deixa as coisas bem estabelecidas antes. Se, por exemplo, a tua mãe, você rapaz, se a tua mãe deixa a tua casa limpa, brilhando, sabe, o ambiente tranquilo, antes de você casar, dá uma passadinha em frente ao quarto da tua futura esposa. Se você olhar para lá, parece que teve uma briga de um boi com um jumento, chama ela, fala, amor, sabe o que é? Sem querer eu passei na frente do teu quarto e o ambiente estava meio mexido. Se ela fala, não, é que não deu tempo, tudo bem. Se ela falar, não tem problema, o que foi? É melhor conversar antes. Se o sujeito gosta muito de sair, ir para balada, tudo, e a mulher não gosta, cabe a mulher falar, olha, você vai continuar saindo depois que a gente casar? Você fala, qual o problema? Vai ter problema. E é interessante, né, assim, eu acho bastante interessante que nessa fase a gente perdoa, na fase do namoro, não é verdade? É muito boa a fase de namoro. Os bichinhos são pequenininhos, vocês já perceberam? Minha coelhinha, meu gatinho, depois passa um tempo, os bichos vão crescendo, não é verdade? Seu cachorro, não é verdade? Não é verdade? Então a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que acabar perdoando, né? As pessoas têm a esperança de mudar a pessoa depois que casar. E geralmente, depois do casamento, a pessoa muda. Isso é vocês que estão falando, não sou eu, né? Então, no casamento, a gente vai ter que ficar treinando a todo momento o perdão. Mas vamos supor que a gente case com um espírito evoluidíssimo, não é verdade? E um casamento tranquilo. Mas muitas vezes nós seremos julgados, muitas vezes por coisas que nós não fizemos. Vocês permitam eu contar mais um caso que eu vivenciei? Acho que a espiritualidade deixa eu passar por isso, só para eu vir contar para vocês. Percebam que tudo que eu passo não é nada que me exalte, é só coisa que eu fiz que não, para demonstrar como eu sou imperfeito. Meu pai tinha um restaurante em Guarulhos e uma vez ele fez um evento de um sábado para o domingo e eu fiquei ajudando meu pai trabalhando de garçom. Trabalhei bastante aquela noite e tudo. E quando no domingo de manhã eu fui para minha casa, quando cheguei eu comecei a dormir. Mas quando eu cheguei umas 6 horas da manhã, quando deu mais ou menos umas 8 horas, eu senti uma dor que eu não sabia de onde vinha. Era uma dor e estava doendo o corpo todo, eu não conseguia identificar. Um primo meu tinha tido um ataque do coração um tempo atrás. Ele falou para mim que antes de ter o ataque do coração, a mão dele começou a formigar. E a minha mão também começou a formigar. Eu falei, meu Deus, não é possível, não é verdade? Daqui a pouco vai estar o Kardec aqui, não é verdade? O Coelho olhou para mim e falou, Kardec não, Fábio. Vai estar aqueles espíritos do mesmo nível que o teu. Daí a minha esposa chamou meu cunhado e ele me levou. A dor era muito intensa e me levaram, quando eu passei em frente ao hospital Padre Bento lá em Guarulhos, que é do SUS, eu falei, entra aí que eu não estou aguentando mais de dor. Quando eu cheguei, vocês sabem como que é o hospital do SUS lá em Guarulhos? É diferente daqui. Superlotado, sabe? Assim, maca no corredor, tudo mais, né? Eu cheguei com uma dor, eu falei para a enfermeira, olha, me passa aí que eu não estou aguentando. Ela falou, tem que esperar. Eu esperei, e quando eu entrei, a médica falou, sobe aqui na maca. Eu não conseguia subir nem a sobrancelha, gente. Foi Jesus que me colocou em cima da maca. E a médica fez o quê? Ela começou a me dar uns karaté aqui do lado, até então não fez nada, mas quando ela deu um karaté aqui assim, gente, nossa, quase eu desencarnei. Ou seja, ela detectou que eu estava com cólica renal, pedra no rim. Vocês já tiveram pedra no rim? Falaram que é uma dor parecida com a dor do parto. Se dependesse de mim, acabava a reencarnação. Porque uma dor dessa eu não ia querer ter nunca mais. E o que ela fez? Ela me colocou numa maca que estava no corredor. Estava no corredor, porque não tinha, os quartos estavam todos ocupados. E eles colocaram Buscopan na veia. E conforme foi colocando Buscopan na veia, a dor foi diminuindo. E eu fui adormecendo, porque eu tinha trabalhado a noite toda. Quando eu percebi que 2 senhoras se aproximaram da maca, porque estava no corredor, todo mundo passando, e uma chegou e falou assim, nossa, olha que moço bonito. Eu falei, nossa, essa hora eu estou recebendo elogio.
A outra do lado falou, que judiação. Olha só o que cachaça não faz com a pessoa, na verdade. E eu não bebo nada, gente. Olha, eu tenho outros defeitos, mas eu não bebo nada de álcool. Então, tem que perdoar aquelas duas senhoras? Tem, né, gente? A gente tem. Então, para sermos caridosos, benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O 16º capítulo, que vai falar, muitos são chamados e... Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tudo bem? Vocês sabem o que é Mamon? Porque tem pessoas que quando vê essa passagem, fala, Mamon é aquela fruta que você... É por isso que o Espírito de verdade fala que a gente tem que se instruir, não é verdade? E lá vai ter uma passagem que Jesus é bastante interessante. Jesus estava com seus discípulos e chega um jovem rico e fala, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida... Não, Senhor não, ele fala, bom mestre, o que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus, bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é Deus que está no céu. Nem Jesus se deixou ser chamado de bom. E tem tanta gente que fala, nossa, eu sou muito bom, né? Mas mestre eu sou. E daí, quando aquele jovem vira para Jesus e fala, o que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fala, o que está escrito na lei? Daí o jovem fala, não sei. Jesus fala um daqueles mandamentos que eu falei para vocês aqui no começo, que eu não vou repetir. Daí Jesus cita esses mandamentos e o jovem fala, Jesus fala, se quiser entrar na vida, segue as leis. E depois Jesus citam as leis. E aquele jovem fala, mas Senhor, eu já sigo esses mandamentos. Eu imagino que aquele jovem esperava que Jesus falasse assim para ele, você já segue? Então tudo bem, você já vai ter a vida eterna. Mas Jesus vira para o jovem e fala assim, se queres ser perfeito, primeiro Jesus fala, se quiser entrar na vida, segue os mandamentos. Depois ele fala, se quiseres ser perfeito, pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me segue. As pessoas não chamam muita atenção para essa passagem. Eram para ser 13 apóstolos. Jesus chamou aquele jovem para que ele seguisse. Mas Jesus falou o quê? Vende tudo e vem e me segue. Qual que é o nome desse jovem? Vocês sabem? Ninguém sabe, porque ele não voltou mais, gente. E uma das coisas que é para dissipar as trevas, que diz o Espírito de verdade lá no começo do livro, uma das coisas é essa daí. Me espanta muito ver pessoas irem para templos, para igrejas, irem lá para pedir dinheiro para Jesus. Porque se Jesus começar a dar dinheiro, ele deve ter mudado muito em 2000 anos. Tudo bem? Se vocês vierem na casa espírita pedir dinheiro, não façam isso. Vocês não serão atendidos. E a gente vai ver isso mais lá no capítulo 27, o que a gente tem que pedir. Tá bom? Qual capítulo que eu parei? O 16º. 17º, sede perfeitos. 18º, muitos são chamados e poucos os escolhidos. 19º, a fé que transporta montanhas. E a doutrina espírita nos diz que a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada. Porque a fé cega traz muitos problemas. Nós temos visto caso disso, gente, ultimamente? Pessoas que possuem uma fé cega e chegam a agredir outras pessoas? E é interessante, meus irmãos, porque nesse capítulo fala daquela mulher hemorroísta. Sabe do que eu estou falando? Que ela tinha uma hemorragia muito intensa e tudo mais, e ela descobriu que Jesus passaria por onde ela estava. Naquele tempo as mulheres eram vítimas de extremo preconceito, principalmente uma mulher que estava com aquele tipo de problema, porque uma mulher quando estava no fluxo menstrual dela, era considerada impura.
Então, o homem não podia tocar uma mulher. Imagina essa mulher que há 12 anos estava com essa hemorragia. E ela ficou sabendo que Jesus passaria por um lugar perto de onde ela estava. Ela foi até lá. Quando Jesus já era muito conhecido naquela época. E eu imagino a cena como se Jesus passando, todo mundo querendo avançar em Jesus, e os discípulos como se fosse segurança, sabe? Não, você não toca isso e aquilo, para protegê-lo. Só que quando Jesus estava passando, ela veio por baixo e tocou nas vestes de Jesus. Jesus anda um pouquinho mais e para e vira para Pedro e fala: Pedro, quem tocou em mim? E no Evangelho fala: Senhor, vários estão te tocando. Mas eu acho que Pedro falou: Senhor, a torcida do Corinthians toca no Senhor, todo mundo está tocando no Senhor, como que eu vou saber? E Jesus fala assim: sabe o que é, Pedro? É que eu percebi que de mim desprenderam-se virtudes. O professor Milton fez uma palestra dessa, né? Não foi? Extremamente interessante. Gente, eu faço uma pergunta para vocês agora. Jesus sabia daquela mulher? Parece-me que não, porque ele perguntou para Pedro quem foi que tinha tocado nele, porque ele percebeu que dele se desprenderam virtudes. Jesus não sabia. Existiam várias pessoas que queriam ser curadas? Existiam. Algumas pessoas tocaram em Jesus? Tocaram. Mas por que só aquela mulher foi curada? Porque aquela mulher tinha a fé necessária para isso. Então não adianta nada, gente. A gente vem, reza e faz um monte de coisa se a gente não tiver uma fé raciocinada. Tudo bem? Desde o momento que nós tivermos uma fé, e Jesus fala do tamanho de um grão de mostarda, várias coisas boas podem acontecer para nós. Tudo bem? Está muito cansativo? Vocês não mentem? Tá bom, então. Capítulo 20. Trabalhadores da última hora. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso serve para nós espíritas, gente? O que eu estou vendo de gente trazendo revelações. E é cada besteira, gente, que vai contra o que a codificação nos diz. Então, muitas vezes, às vezes eu até, não é que eu me revolto, mas eu fico chateado por pessoas falarem coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita e falar que é espiritismo. E uma vez uma pessoa que gosta muito, é meu obsessor encarnado, falou: mas os 2 mandamentos lá do sexto falar espíritas, amai-vos. E você está criticando o sujeito que está falando. Eu não fico criticando em rede social, às vezes eu comento com as pessoas de tanta coisa que querem colocar dentro da nossa doutrina. Eu falei: eu tenho que amar. Só que ele não é espírita. Se ele quer lançar um novo sistema, que ele crie um nome para a doutrina dele. E não pegue carona no nome espiritismo para querer divulgar absurdos. Tudo bem? Então, eu, pelo menos, é uma impressão que eu tenho, que nós temos temos visto na nossa doutrina vários profetas que trazem revelações que não condizem com os ensinamentos da doutrina espírita. Tudo bem? 22, capítulo. O que Deus uniu, o homem não separa. Vai cair de novo no casamento. E lá os espíritos, lá o Kardec vai falar do divórcio. Naquela época não era, na época do Kardec não era lícito. E não precisa na época do Kardec não. Já faz um certo tempo que eu reencarnei. E quando eu era pequeno eu me recordo muito bem que se uma mulher, ela era vítima de preconceito, as pessoas apontavam na rua: aquela lá é desquitada. Já deu para perceber o tempo que eu reencarnei, né? Para falar desquitada, não é verdade? E lá, nesse capítulo, o Kardec já fala. Obviamente, se você não pode ficar com uma pessoa, não tem jeito. Você tem que fazer o melhor que você puder para ficar com aquela pessoa. Mas pessoas que são vítimas de agressão, pessoas que podem até estar correndo risco de morrer do lado de uma pessoa ignorante, você vai ficar casado? E lá os Espíritos falam que isso aí não é o casamento que Deus uniu. Tudo bem? O capítulo 23º, meus irmãos, para mim é o melhor do livro O Evangelho, porque o título é Estranha Moral.
E lá os espíritos vão explicar muitas coisas que para mim era inexplicável. Quando Jesus fala em odiar pai e mãe, como assim? Jesus está falando em odiar? E lá os espíritos vão falar que a linguagem da época tinha poucos vocábulos. Mas se Jesus não falar para honrar pai e mãe, como que ele vai pedir para odiar? Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Vocês sempre lidaram bem com essa passagem de Jesus? Até eu me tornar espírita e ler esse capítulo, para mim, como que é assim? O príncipe da paz vai falar que veio trazer a espada? Deixe os mortos enterrarem os mortos. E eu fico imaginando a cena. Não é? 24º capítulo. Está acabando, tá, gente? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Tudo bem? Todo mundo sabe o que é candeia? Todo mundo sabe o que é alqueire? Então dá para entender o que diz. Mas às vezes alguma pessoa pode não saber. Candeia era tipo uma lanterna de óleo. E alqueire, até então eu achava que era uma dimensão, uma unidade, né, de medida. Mas na época de Jesus, alqueire era como se fosse um balde. E para você deixar a candeia debaixo do alqueire, é que você vai cobrindo a chama. E a luz não vai se dissipando. Tudo bem? Dá para entender melhor o que Jesus quis dizer depois disso? 25º capítulo. Buscai e achareis. Aí a gente tem que orar, aí a gente tem que pedir, mas a gente tem que fazer a nossa parte. No final do ano passado, eu terminei uma palestra, veio um jovem e falou: Fábio, você pode orar por mim? Eu falei: claro. Mas por que você quer que eu ore para você? Faz uma prece para eu passar no vestibular. Eu falei: você estudou? Ele falou: sim, eu dei uma lidinha semana passada no livro. Eu virei para ele: meu irmão, eu nem vou perder meu tempo. Porque se as pessoas querem as coisas, elas têm que buscar também, não é, gente? Eu vejo muitas pessoas, e aí está a fé raciocinada. Você acha que uma prece que eu for fazer vai fazer o sujeito passar no vestibular? Em detrimento de um aluno que passou o ano todo se dedicando, fazendo tudo? É a falta da fé raciocinada. Tudo bem? 26º capítulo. Dai de graça o que de graça recebeste. E aí, gente, Allan Kardec, no 26º capítulo, vai falar dos médiuns que cobram. Se a mediunidade é uma coisa que ele não se dedicou, assim, para ter a faculdade, se ele já vem com essa faculdade, e se as comunicações que vêm através são dos espíritos, por que o médium tem que cobrar? Não há motivo para isso. Certo? Então vai falar sobre esses médiuns que cobram. O 27º capítulo é: pedi e obtereis. E lá o Kardec e os espíritos vão falar o que a gente tem que fazer no momento da prece. E Jesus fala: quando fores orar, não se assemelhei aos hipócritas que ficam falando nas esquinas e nas sinagogas para serem vistos. Em verdade eu vos digo que eles já receberam o que quiseram. Agora tu que for orar, entra no íntimo do teu quarto, fecha a porta e conversa com o Pai, que sabe tudo o que você está precisando. Ou seja, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando nós formos fazer uma prece, que a gente não precisa ficar fazendo prece para que as pessoas vejam, para se aparecer. Às vezes eu vejo umas pessoas fazendo umas preces, gente, com umas palavras tão difíceis que às vezes a gente não entende. E fica falando uma prece de quase 10 minutos. E a pessoa fala, já começa lá no Vietnã, e depois vai passando para a Europa, e depois passa pelos asilos, hospitais. E daí quando você acha que está terminando a prece, daí ele volta: mas lembrou de outra coisa.
vai de novo na prece. A prece ela tem que sair do fundo do coração, porque Jesus fala, quando fores orar, não se assemelheis aos pagãos, que acham que por muito falarem serão ouvidos. Então, meus irmãos, se eu chegar, for fazer uma prece e falar, Senhor, eu estou aqui, fazei-me um instrumento da tua paz. Senhor, eu estou aqui, ajuda-me, Senhor, nas minhas más tendências. Se essa prece sair do fundo do teu coração, tenhamos certeza, nós seremos atendidos. E é por isso que o título do capítulo é Pedi e obtereis. Meu pai gosta muito de jogar na Mega Sena. Ele faz uma fézinha, não é assim que eles chamam? E ele já me confessou que ele pediu já para ganhar na Mega Sena. E por que ele não foi atendido? Porque a gente tem que saber o que pedir. Por isso que eu falei para vocês, se vierem até a casa espírita para pedir dinheiro, não serão atendidos. Agora, se você pedir paciência, resignação, inspiração no momento de uma entrevista de emprego, se você buscar, através de se aperfeiçoar nos cursos para você ficar melhor para conseguir um emprego, tenham a certeza, isso nunca vai faltar. Agora vai pedir para ganhar na Mega Sena, gente? Todo mundo que joga pede. Se todo mundo for atendido, o que você jogou você recebe de volta. Tudo bem? E o 28º capítulo é uma coletânea de preces que Allan Kardec faz, mas não é prece decorada. É prece para cada tipo de situação que a pessoa está. Porque eu volto a falar para vocês, às vezes a pessoa vai fazer uma prece para quem desencarnou e começa de novo. Vão, meus irmãos, que isso vai vindo lá de novo e não está fazendo a prece para aquela pessoa. É tipo um esquema, um modelo para as pessoas que estão muito desesperadas, elas seguirem. Não são preces decoradas. Tudo bem, meus irmãos? Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu despejei hoje na cabeça de vocês, mais ou menos, informação para 1 ano de curso, mais ou menos, não é verdade? Porque cada capítulo que você entra, já abre vários e vários tópicos e tudo mais. É um livro que tem que ser seguido, que tem que ser lido. Não é um livro nem mais nem menos importante que o Livro dos Espíritos, ou nenhum outro da codificação. Tem pessoas que têm um hábito de abrir em qualquer parte. Pode fazer isso? Pode, a doutrina espírita não proíbe nada. Mas quem tem esse hábito vai perder a oportunidade imensa de poder começar do começo mesmo e ver como Kardec e a espiritualidade vai tratando os assuntos e os ensinamentos morais de Jesus. E se nós conseguirmos colocar em prática tudo o que está nesse livro, rapidamente seremos espíritos puros. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares. Pelo convite, pela atenção, pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.